Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, está começando. Sessões dos dias 25 e 26 de outubro de 2017. Oi, Karina. Olá, eu... Além da possibilidade de doação de sangue por homens homossexuais, o Supremo também discutiu e decidiu, nessa semana, a possibilidade de extinção de tribunais de contas, né? Tribunal de Contas dos municípios no estado do Ceará. Essa foi uma decisão bastante importante cujo julgamento já havia sido iniciado há umas 2 ou 3 semanas aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, quando então o ministro Marco Aurélio, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, já havia proferido o relatório e as sustentações orais já haviam sido feitas, mas o voto dele foi proferido na sessão plenária desta quinta, seguindo os demais ministros que acabaram concluindo, por maioria de votos, que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade à emenda à Constituição do Estado do Ceará, que determinou a extinção do Tribunal de Contas dos municípios naquele estado. Nós vamos explicar direitinho qual é a função do Tribunal de Contas dos Estados aqui no Brasil e como é que esses tribunais podem ser criados também como um braço para auxiliar os tribunais de contas estaduais na fiscalização dos gastos do poder público dentro do Estado e até mesmo na União. Mas na quarta-feira, como bem você disse, foi retomado um julgamento que já é a terceira semana que vem a plenário do Supremo Tribunal Federal, mas que ainda não foi concluído em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Duas normas no nosso ordenamento jurídico, uma portaria do Ministério da Saúde e uma resolução da Anvisa que proíbem que os homens homossexuais que tenham praticado a relação sexual nos últimos 12 meses não podem efetuar doação de sangue em razão da segurança nesses bancos para possíveis receptores. O ministro Edson Fachin é o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, já havia proferido o seu voto na semana anterior e nessa semana outros ministros acabaram votando, 3 ministros acompanhando o voto do ministro Edson Fachin no sentido da procedência da ação, considerando que essas 2 normas regulamentadoras são discriminatórias, o critério utilizado não seria proporcional e, portanto, declaram a inconstitucionalidade dessa norma, mas o ministro Alexandre de Moraes, que proferiu seu voto na quarta-feira, abriu uma divergência. Mas, como eu disse, esse julgamento ainda deve retornar ao plenário do Supremo em razão do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que deve ser retomado, portanto, a partir do voto do ministro Gilmar. Teremos que aguardar. 2 grandes temas no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar quais serão o desenvolver desse julgamento, pelo menos em relação aos doadores de sangue. Mas decisões bastante importantes na Suprema Corte do Brasil. Karina, nós temos inclusive uma reportagem que trata desse tema, da possibilidade de doação de sangue por homens homossexuais. Acompanhe. O objetivo do Ministério da Saúde e da Anvisa é diminuir os riscos de contaminação pela AIDS e outras doenças. Até agora, 3 ministros acompanharam o relator, ministro Edson Fachin, que votou na semana passada para derrubar as normas porque discriminariam os homens homossexuais. Se considerassem os diferentes interesses que estão em jogo aqui. Na verdade, os 2 pratos dessa balança. De um lado, eu penso, não há qualquer dúvida de que a portaria do Ministério da Saúde e a resolução da Anvisa claramente criam uma situação de desequiparação em relação aos homossexuais masculinos. Esse penso eu, um fato fora de dúvida. Por outro lado, portanto, a queixa é legítima. Uma norma que trata de maneira discriminatória um determinado grupo. Na vida, há situações em que existe tratamento discriminatório com base em um fundamento legítimo e razoável. É isso que nós vamos explorar em seguida. Mas, portanto, num prato da balança está a queixa plausível de que há uma discriminação a um grupo que já é historicamente estigmatizado. No outro prato da balança
eu penso que também está o interesse público legítimo de se proteger a saúde pública em geral, que não possa haver eventual regulamentação para prevenir a contaminação dentro do período da janela imunológica. Eu acho perfeitamente possível, acho que pode, acho que talvez deva, mas esta normativa peca claramente pelo excesso. Eu entendo sim que essas normas impugnadas promovem em seu resultado um tratamento discriminatório quando elas elegem como critério de inaptidão a orientação sexual do doador e não a conduta de risco. Porque, a rigor, desconsideram, por exemplo, o uso de preservativo ou não, o fato de o doador ter ou não um parceiro fixo, que, a meu juízo, faria toda a diferença para o efeito de definição de uma conduta de risco nos moldes em que foi posta. Então, essa orientação, inclusive, parece-me encontraria dificuldades no exercício de uma jurisdição constitucional que concluiu, por exemplo, pelo reconhecimento das uniões homoafetivas. Então, há sim que, repito, à luz da Constituição e no exercício da jurisdição constitucional, compatibilizar essas normas todas e, ao exame, na minha ótica, repito, concluir por desatendido o princípio da proporcionalidade na maneira como posta e como regrada a questão. Eu sugiro que nós adotemos como critério que, ao mesmo tempo, defende o interesse público, defende a coletividade e não discrimina, a adoção da conduta de risco e não do grupo de risco. Exatamente porque a conduta de risco, ela preserva a sociedade e, ao mesmo tempo, permite que esses atos que encerram a construção de uma sociedade solidária sejam realizados. O ministro Alexandre de Moraes divergiu, sugerindo uma mudança nas normas. Para ele, o sangue deve ser armazenado para testes até que se verifique que não há qualquer risco de contaminação. Entendo que, nesses casos, o material coletado deve ser devidamente identificado, separado, armazenado, e a lei diz que é possível o armazenamento, e submetido aos necessários testes sorológicos somente após o período da janela imunológica, que deve ser definida como necessária pelos órgãos competentes, no sentido de afastar qualquer possibilidade de eventual contaminação. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a divergência. Se o voto do ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, realmente dá uma interpretação conforme para incluir todas as condutas de risco, eu acompanho a divergência. Karina, como nós vimos, o ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator, mas divergiu parcialmente, né? Foi uma divergência parcial e ele dava, inclusive, uma interpretação conforme a resolução da Anvisa. Mas antes de falar do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, William, é interessante a gente afirmar que, na quarta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a divergência do ministro Alexandre de Moraes, mas na quinta-feira, após o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, ele preferiu retirar o voto de divergência acompanhando o ministro Alexandre de Moraes para fazer um novo voto, para proferir o seu voto novamente após a vista do ministro Gilmar Mendes. Então, com relação ao ministro Ricardo Lewandowski, a gente ainda tem que aguardar, porque ele já sinalizou na sessão plenária dessa semana que o seu voto pode ser modificado, ou ele pode até confirmar a divergência, mas que ele pretende votar novamente, após a vista. Mas o voto do ministro Alexandre de Moraes abriu essa divergência, ao contrário de outros 3 ministros que já tinham acompanhado o ministro Edson Fachin, para entender que, se considerado apenas a orientação sexual como elemento discriminador para justificar as normas tanto do Ministério da Saúde como da Anvisa,
haverá sim uma violação da Constituição. Então, deve ser considerado a conduta de risco. E isso muito foi discutido, William, durante as sessões plenárias, inclusive essa semana. Orientação sexual versus conduta de risco para se impedir que seja doador de sangue e aí vira a regulamentação pelo Estado. O ministro Alexandre de Moraes, ele disse que, analisado só a orientação, gera um preconceito, mas tem que se observar critérios técnicos e científicos que vêm sendo estudados, não só no Brasil, mas dentro de uma política internacional, que comprovam a necessidade de se fazer essas discriminações. E ele coloca, inclusive, que no boletim epidemiológico de 2016 teria havido um aumento de casos de AIDS entre homens e uma redução entre as mulheres. E que essa norma estabelecida pelo Estado não teria o propósito de discriminar de forma preconceituosa, mas que estaria sendo utilizado elementos técnicos e científicos para ensejar essa proibição e essa inaptidão. Nessa linha de raciocínio do ministro Alexandre de Moraes, ele vota, então, para uma parcial procedência da ação, para considerar que o dispositivo trazido na norma, na portaria do Ministério da Saúde, é inconstitucional. Declarar inaptos todos os homens homossexuais que tiveram relações nos últimos 12 meses, isso seria inconstitucional. Mas, na segunda parte, que fala da regulamentação da Anvisa, ele considera que deveria ser retirado apenas o dispositivo, no artigo 25, inciso 30, a linha D, o prazo de 12 meses de abstinência e dá uma interpretação conforme. Essa interpretação conforme não é uma mudança na legislação, mas é a maneira como ele entende, ministro Alexandre de Moraes, que o dispositivo deve ser lido para evitar distorções e para se afastar a alegada inconstitucionalidade. Então, ele diz assim, as normas são constitucionais, essa norma da Anvisa é constitucional, desde que tirado o prazo de abstinência de 12 meses, e deve ser lida da seguinte forma, eles podem doar o sangue, mas apenas após ser feito o teste imunológico e dentro de um período, de uma janela imunológica definida pelas autoridades. Nesse sentido, haveria, portanto, uma discriminação justificável, mas após todos esses testes efetivados para garantir a segurança da recepção desse sangue por todos aqueles que serão os possíveis e futuros receptores. Nesse sentido, foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, o primeiro a divergir, mas que ainda não se ganhou uma maioria. Ministros, quem votou na quarta-feira, acompanhando o relator, foram a ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux, e acompanhando o ministro Edson Fachin e também o ministro Luiz Roberto Barroso. Como a gente disse, esse julgamento deve ser retomado em breve, quando então o ministro Gilmar Mendes colocar o seu voto já pronto à disposição da ministra Carmen Lúcia para inclusão na pauta de julgamentos do plenário do Supremo. No próximo bloco, traremos detalhes da sessão plenária de quinta-feira. O Plenárias vai para um rápido intervalo, voltamos já. Plenárias está de volta com detalhes da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Na última quinta-feira, o Supremo adiou a decisão sobre doação de sangue por homens homossexuais. Um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento de uma ação em que o Partido Socialista Brasileiro questiona normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que proíbem homens homossexuais de doarem sangue por 12 meses a partir da última relação sexual. Tive a oportunidade de falar com o Dr. Davi Uip, conhecido por todos como um grande infectologista, que fez uma série de ponderações, inclusive em relação aos temas técnicos que aqui nós tratamos. A questão da janela, de se poder fazer o exame nesse período, e ele disse que de fato, talvez para a população do Centro-Sul haja condições de se fazer, mas os estados do Norte e Nordeste não dispõem dessas condições e, por isso, há um temor
de que uma mudança nessa regra sem os devidos acondicionamentos e sem os devidos procedimentos possa, na verdade, aumentar, contribuir para a infecção em casos que tais. Até agora, 4 ministros votaram para que as normas sejam declaradas inconstitucionais, porque seriam discriminatórias. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu que o sangue fique armazenado por um período, até que não haja riscos de contaminação pela AIDS e outras doenças. O ministro Ricardo Lewandowski retirou o voto proferido na sessão de quarta-feira e vai aguardar o ministro Gilmar Mendes se manifestar. Os países que exigem uma janela imunológica de 1 ano são os seguintes: Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, República Tcheca, Finlândia, França, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Israel, Netherlands, que são Países Baixos ou Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Irlanda do Norte, Portugal, Coreia do Sul, Suécia, Suíça e Reino Unido. Portanto, são países... Pois não. E não se articula com preconceito. Pois é. Este é um dado que me impressionou, isso quanto à razoabilidade, pelo menos à primeira vista, dessa janela imunológica de 1 ano. Quer dizer, os países mais avançados do mundo adotam essa janela imunológica de 1 ano. Portanto, com relação a isso, creio que não seria recomendável que nós ingressássemos nesse campo, até porque não temos as condições técnicas para tais. Não há data para que o julgamento seja retomado. Também na sessão dessa quinta-feira, o STF declarou válida a extinção de Tribunal de Contas dos Municípios no Ceará. Depois do pedido de vista que suspendeu o julgamento sobre doação de sangue por homens homossexuais, os ministros do STF decidiram que é válida a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios feita por emenda à Constituição do Ceará pela Assembleia Legislativa do Estado. O poder constituinte originário viabilizou aos tribunais de contas dispor sobre a própria organização e funcionamento e o fez com o propósito de assegurar-lhes a autonomia necessária para exercer a atividade fundamental, a integridade do erário. Essa norma protetiva não impede a extinção de Tribunal de Contas dos municípios mediante emenda, cujo processo de elaboração tenha sido deflagrado por deputados estaduais. O rito de emendamento constitucional observa regras próprias no tocante à iniciativa. Ante a densidade representativa envolvida no procedimento de configuração da ordem constitucional, a regra para a apresentação de emenda é mais rigorosa, alcançando as entidades políticas que efetivamente traduzam a vontade popular manifestada por meio do sufrágio. O arranjo institucional aplicável aos tribunais de contas merece uma revisita para que se enfatize, a meu ver, o critério técnico sobre o critério político num país que precisa tanto de uma fiscalização efetiva do orçamento público e da sua execução. Mas não é essa a questão que está em discussão aqui. Portanto, entendendo as razões do ministro Alexandre de Moraes, porque não passa totalmente ao largo desse debate uma eventual evocação de um desvio de finalidade legislativa, não me pareceu, no entanto, existirem elementos suficientes a me levarem a optar por uma linha jurisprudencial e hermenêutica totalmente inusual, que é investigar uma intenção recôndita do legislador, sobretudo quando, no plano objetivo, não se comprometeu a fiscalização. De modo, presidente, pedindo todas as vênias à divergência, estou acompanhando o ministro Marco Aurélio integralmente. É que teria havido desvio ou ofensa ao devido processo legislativo. E, nesse aspecto, eu creio que o voto do ministro relator, Marco Aurélio, foi bastante elucidativo, demonstrando que não houve nenhum vício nesse sentido, e que se houve alguma
ofensa ao regimento interno, nós não podemos fazer nenhuma indagação a esse respeito em sede de ações diretas de inconstitucionalidade e mesmo a partir de outros instrumentos processuais, como mandados de segurança, por exemplo, nós sempre temos dito que não podemos nos pronunciar sobre matéria de caráter eminentemente interna corporis. Não me parece que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tenha incidido em abuso de poder ou em desvio de finalidade no exercício de sua atividade de produção normativa, especialmente no plano do procedimento de reforma constitucional. Quer dizer, ainda que esta Suprema Corte tenha, em diversos precedentes, admitido, como pensa o saudoso professor Caio Tácito, tem admitido a extensão da teoria do desvio de poder ao plano das atividades normativas do Estado, o fato é que, neste caso, não diviso qualquer situação anômala que possa legitimar e justificar a incidência na espécie desse grave vício jurídico. Inexistência de qualquer vício material que pudesse comprometer, invalidar a emenda que foi votada e que entrou em vigor, exatamente porque ela se coaduna, a meu ver, com as regras constitucionais que dizem respeito não apenas à proposta da qual surgiu essa emenda constitucional, mas especialmente porque a Constituição brasileira permite, na minha compreensão, que se tivesse exatamente a superveniência desta, que foi a decisão da Assembleia Legislativa do Ceará. Karina Zucolotto, novamente o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, dessa vez acompanhado do ministro Gilmar Mendes, né? Exatamente, William. Mas antes da gente falar do voto do ministro Alexandre de Moraes, do voto do ministro Gilmar Mendes, é interessante a gente fazer uma abordagem sobre esse tema de suma importância que foi discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os tribunais de contas, eles estão previstos na Constituição Federal e não são órgãos do Poder Judiciário. Os tribunais de contas são órgãos administrativos vinculados ao Poder Legislativo no auxílio da fiscalização dos gastos públicos, principalmente do Poder Executivo. Então, nesse sentido, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é um âmbito vinculado ao Congresso Nacional, que ajuda na fiscalização dos gastos do Poder Executivo Federal, Presidente da República. No âmbito dos estados, existem também os tribunais de contas estaduais, que fiscalizam não só as contas dos governadores, mas também dos prefeitos nos municípios localizados dentro do seu território. Mas quando a Constituição foi promulgada, já existiam alguns tribunais de contas dos municípios. Tribunais de contas vinculados aos tribunais de contas estaduais no auxílio da fiscalização desses chefes do Poder Executivo municipais. E a discussão nessa ação direta de inconstitucionalidade é justamente em relação a uma emenda à Constituição do Estado do Ceará, que teria determinado a extinção desse Tribunal de Contas dos municípios, vinculados ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará e que gerou uma grande polêmica, inclusive essa ação direta de inconstitucionalidade. O principal argumento para se afastar a extinção proporcionada por essa emenda à Constituição do Estado do Ceará foi de que a proposta de emenda teria sido feita por uma autoridade que não poderia fazê-lo. Teria sido deflagrada por deputados estaduais e que isso violaria a iniciativa e, portanto, a emenda constitucional deveria ser declarada nula, retomando a existência do Tribunal de Contas dos municípios naquele estado. Mas o ministro Marco Aurélio acabou refutando esse argumento e foi seguido pela maioria que se formou no plenário do Supremo para confirmar a constitucionalidade da emenda constitucional, no sentido de que a própria Constituição Federal teria autorizado os estados, na sua Constituição Estadual, determinar de que maneira haveria essa criação de órgãos e mesmo a extinção do Tribunal de Contas dos municípios. E poderia ser feita por deputados estaduais.
afastado o vício de iniciativa, um outro argumento que foi trazido para afastar a emenda constitucional por uma inconstitucionalidade material é de que teria havido desvio de finalidade. Esses deputados estaduais que teriam feito a proposta de emenda, eles seriam diretamente interessados, é como se eles estivessem, isso foi dito da tribuna quando das sustentações orais, é como se eles estivessem legislando em causa própria para criar a possibilidade de extinguir o Tribunal de Contas dos municípios, já que eles próprios seriam investigados por esses tribunais porque outrora teriam sido prefeitos municipais de algum dos municípios do estado do Ceará. Mas o ministro Marco Aurélio também afasta essa alegação de desvio de finalidade, porque haveria necessidade de um conjunto de provas a serem analisados para se ratificar essa afirmação. E em sede de controle de constitucionalidade, principalmente em sede de controle concentrado de constitucionalidade, como é a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, não cabe fazer essa apuração de provas e fatos, apenas essa análise abstrata da legislação que é trazida. E que, portanto, ele disse que não violaria de forma alguma, nem na iniciativa e nem no conteúdo material desta emenda, as alegações trazidas, mantendo, portanto, a emenda constitucional que determinou a extinção desses tribunais de contas nos municípios do estado do Ceará. Como você disse no início, trazendo a pergunta a mim, ministro Alexandre de Moraes divergiu e entendeu que teria sido, sim, havido esse desvio de finalidade e que a emenda deveria ser declarada inconstitucional. Ficou vencido, acompanhado apenas pelo ministro Gilmar Mendes, e o Supremo, portanto, confirma a constitucionalidade da norma do estado do Ceará, extinguindo mais um dos tribunais de contas dos municípios no estado do Ceará. E o Plenárias vai assim chegando ao seu final. Essa semana é uma semana típica, né? Deve ser semana sem sessão aqui no Supremo Tribunal Federal. Essa primeira semana do mês de novembro não haverá sessões no plenário do Supremo Tribunal Federal, nem no dia 1º, nem no dia 2, em razão do feriado, mas o nosso encontro já fica marcado para a próxima semana, na segunda semana do mês de novembro, no direto do plenário, a partir das 14 horas, eu e o Cadu, e no final de semana com plenárias. Muito bem, então muito obrigado pela sua audiência e continue aqui com a gente. A TV Justiça.